serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Quando a mulher viu a árvore, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz a filho, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore, do qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Verso 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com ela vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome posse do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo, do qual fora tirada. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos orar. Pai, eu te peço que tu possas falar conosco nessa manhã. Se houver alguém aqui nessa manhã que ainda não te conhece, que ainda não tem um relacionamento profundo, direto contigo, não deixe essa pessoa sair daqui dessa manhã sem ter esse relacionamento restaurado contigo. Se alguém estiver assistindo que ainda não te conhece, que possa te conhecer. E, Pai, eu oro que nós que já te conhecemos possamos apreciar um pouco mais o teu sacrifício na cruz por nós. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Podemos sentar. Como foi falado, a gente tem usado esse maravilhoso livro e todas as semanas a gente estuda sobre um assunto em particular. E o assunto é desdobrado em 7 devocionais. Então, essa semana, o devocional falou a respeito da queda do homem, o que a gente comumente chama da queda do homem em Gênesis capítulo 3. O amor, a alegria, a paz do paraíso foram destruídos pela desobediência humana. Antes era harmonia, antes estava tudo bem, antes era alegria. Agora o homem desobedece, a harmonia é tirada, a harmonia é quebrada e a queda vem e destrói todas as coisas. Quando a gente lê essa história de Gênesis 3,
a pergunta que vem na nossa mente é: isto é história ou isto é alegoria? E nós entendemos que o Novo Testamento trata da criação do homem, de um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva, como história. Se não servisse nenhum dos testemunhos do Novo Testamento, talvez o maior, sem dúvida o maior, não talvez, sem dúvida o maior é o próprio Jesus Cristo. E Jesus lida com a história de Adão e Eva como história. Então, o que nós lemos agora é historicamente correto e teologicamente correto. A queda do homem aconteceu. A queda do homem, a criação do homem e da mulher e a desobediência do homem aconteceu. Agora, sem dúvida, há várias figuras de linguagem, várias alegorias usadas na passagem. Por exemplo, a serpente ou a cobra que fala. Claramente é algo alegórico. Frutos, árvore, a espada de fogo, isso tudo é alegórico. Até propriamente o jardim, possivelmente, é alegoria. Como é que eu sei disso? Porque o livro de Apocalipse traz novamente essas figuras e mostra para a gente que são alegorias. Alegoria nada mais é, queridos, do que usar alguma coisa natural para exemplificar alguma coisa espiritual. Jesus fez muito disso. Era chamado de parábolas. Então, não é nada errado a gente entender, não tem que ser literal. O filho pródigo não era literal. O semeador não era literal. Uma história que Jesus contou. Então, nós sabemos que Adão e Eva eram seres humanos criados e a queda aconteceu, mas há muita alegoria nessa passagem para buscar algum ensinamento. Mas eu gostaria, nessa manhã, que a gente focasse em 3 perguntas só. E que é importante, a maioria de nós estamos na igreja há muito tempo. Eu nasci na igreja, não nasci na igreja, nasci no hospital, mas eu quero dizer que eu fui criado na igreja. Desde pequenininho, meus pais me traziam para a escola dominical. Na época, minha mãe era a única crente, mas eu fui criado na igreja. E outras pessoas vieram mais tarde, mas estão na igreja já há muitos anos. Então a gente sabe tudo isso, mas às vezes vale a pena a gente fazer essas perguntas para a gente poder não só entender melhor, mas poder explicar a outras pessoas. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar para a gente responder juntos é a pergunta: o que é o pecado original? Quando a gente fala de pecado original, de que nós estamos falando? Deus havia criado Adão e Eva, e a gente leu essa semana, e o que eu estou fazendo hoje é usando os pensamentos do livro para poder a gente meditar junto, porque não adianta nada a gente ler um livro durante a semana se a gente não medita junto. E durante esse ano inteiro, até agosto do ano que vem, a gente vai estar fazendo isso, correndo a Bíblia toda. Bem, quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a eles 3 instruções claras. Não havia dúvida nenhuma, eles sabiam exatamente o que Deus queria deles. A primeira instrução que Deus tinha dado era uma permissão. Deus disse para eles assim: olha, vocês podem comer livremente de todos os frutos de todas as árvores. Deita e rola, come à vontade. É tudo o que vocês estão vendo é para vocês. Tudo que foi criado é de vocês. Vocês têm domínio de tudo, vocês têm livre acesso a tudo, vocês têm permissão de usufruir de tudo, exceto uma árvore. Então, primeiro, permissão. Segundo, Deus deu uma só. Diga comigo, uma. Quantas proibições, irmãos? Uma só proibição. Tem um fruto de uma árvore que eu não quero que vocês comam. Só essa. Essa árvore você não pode comer o fruto. Aí a gente para perguntar, mas por que Deus fez isso? Por que Deus negou a eles acesso a essa árvore, a esse fruto? A gente não tem a resposta. A gente pode especular. Era um teste, será? Era somente para testar se eles eram obedientes? Ou será que Deus sabia que não era bom para eles? Lembra que essa era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então o homem não conhecia o mal, só conhecia o bem. E possivelmente Deus sabia que não era a hora ainda. Eu vejo o Ângelo com as suas 2 filhinhas,
E já pensou se o Ângelo chegar em casa e falar para a Sofia, Sofia, eu quero te ensinar sobre vida sexual? Não tem nada a ver. Ela não está preparada para isso. Vai ter um dia, quando ela crescer, que o Ângelo e a sua esposa Heloísa vão ter que sentar para ela e ensinar a respeito desse assunto. Porque isso não deve ser ensinado na escola. Muitos pais deixam que a escola ensine sobre isso. Muitos pais deixam que os amigos ensinem sobre isso. Mas esse é o trabalho dos pais. Só que ela tem que estar preparada para isso. Ainda não é a hora. Vai ter um momento em que ela vai crescer e ela vai estar preparada para isso. É possível que Deus falou, olha, não está na hora ainda, está muito cedo para isso. Um dia vocês podem usufruir desse conhecimento. Agora não é a hora, eu não sei. Mas a verdade é que embutido nessa proibição há dois elementos. Primeiro, confiança, confie em mim. Segundo, me obedeça. O que difere Deus de nós é que Deus tem atributos que nós não temos, e um dos atributos de Deus, Deus sabe todas as coisas antes de acontecerem. E Deus então, na sua onisciência, sabia que o homem não podia comer aquele fruto. E tudo que o homem tinha que fazer é, Senhor, eu confio em Ti, eu vou te obedecer. Mas o homem resolveu quebrar essa proibição. Primeiro, Deus disse, vocês têm permissão de comer tudo. Segundo, vocês estão proibidos de comer de uma árvore. Confie em mim, que é melhor para vocês, me obedeça. Terceiro, Deus falou para eles assim, olha, se vocês comerem, porque Deus já sabia que eles iam comer, se vocês comerem, o resultado vai ser esse, vocês vão morrer. A desobediência de comer o fruto que é de proibido, vocês vão morrer. Então, eles sabiam exatamente o que podiam e não podiam fazer, sabiam a consequência da desobediência, muito parecido conosco. A gente sabe exatamente o que é certo e o que é errado. E a gente sabe exatamente a consequência de fazer o que é errado. Mas às vezes a gente continua fazendo. Então, a serpente, Satanás entra em cena. A serpente, lá no livro de Apocalipse, diz o diabo. Então a serpente é o próprio diabo, é Satanás. Ela entra em cena e ela pega estas três instruções de Deus e transforma em tentações. De que forma? Primeira coisa que ela faz, a serpente nega, diz Stott, a veracidade de Deus. O que é veracidade? A verdade de Deus. No capítulo 2, verso de número 17, Deus havia dito que se eles comessem do fruto proibido, certamente morreriam. O que o diabo diz? Verso 4 do capítulo 3. O diabo diz assim, certamente vocês não morrerão. O que o diabo está fazendo? O diabo está dizendo o seguinte, olha, Deus falou, mas na verdade, não é verdade o que ele falou. Não é isso que ele quis dizer. Está escrito, mas isso era para antigamente, isso era para os anjos, não é para vocês, não. O que ele falou não é verdade. E em tentar mudar a veracidade de Deus, o diabo fez exatamente o que ele sempre faz. A Bíblia diz que ele é mentiroso e pai de toda a mentira. E o que acontece? Eles comem do fruto e morrem. 3 tipos de morte. Eles morrem primeiro, espiritualmente, porque morte na Bíblia não é cessar de existir. Morte na Bíblia é separação. Primeira coisa que acontece, eles morrem espiritualmente, estão separados de Deus. Segundo, eles morrem emocionalmente, onde havia harmonia, alegria, paz. O que acontece agora? Agora é um aculpando o outro, é raiva, é ódio, daqui a pouco um vai matar o outro, daqui a pouco um está arrebentando com o outro, está querendo enganar um ao outro. Emocionalmente eles estão mortos, separados. E fisicamente mortos, porque mais tarde Deus não criou eles. Preste atenção, não havia proibição de comer do fruto da vida. O fruto da vida estava disponível para eles. A razão que eles não podiam agora comer é porque agora eles estão num estado de queda, um estado de pecado. E Deus falou, para o bem deles, é melhor que eles não comam desse fruto da árvore da vida, porque eu não quero que eles vivam eternamente dessa forma. Eu primeiro tenho que redimi-los. Deus queria que eles vivessem para sempre, mas por causa disso, eles morreram. E até hoje, a morte é real. Todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão ouvindo minha voz e filmados por mim, todos vocês vão morrer um dia.
Um dia eu vou morrer. Você pode fugir da morte, mas um dia, eu vou falar uma coisa que alguém não vai gostar. Um dia, ou você vai ser cremado, ou você vai ser enterrado, mas você vai morrer. Não interessa se você é presidente, todos os presidentes dos Estados Unidos morrem, que é o país mais poderoso do mundo. Todos os ricos morrem. A morte é para todo mundo, porque é consequência de negar a veracidade de Deus. Deus falou, vocês vão morrer. Segunda coisa que o diabo faz, não só ele nega a veracidade de Deus, mas ele nega a bondade de Deus. Ele diz assim, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão. O que o diabo está falando? O diabo está dizendo assim, olha, Deus proibiu você comer desse fruto, não é porque ele é bom, é porque ele não é bom. Ele não quer que vocês tenham o conhecimento que ele tem. Deus não está interessado no seu bem-estar. Deus quer que vocês sejam pobres intelectuais, que vocês sejam ignorantes, que vocês não tenham o conhecimento que ele tem. E aí o que ele faz? Para mostrar que Deus não é bom, isso é chave, tá? Para mostrar que Deus não é bom, ele foca na proibição em vez da permissão. E o que Satanás está dizendo é o seguinte, não só Deus não é verdadeiro, mas Deus também não é um Deus bom. Eu gosto muito do que Stott diz no devocional dessa semana. Ele diz o seguinte, ainda hoje, uma das atividades favoritas do diabo é fazer com que tudo aquilo que é permitido por Deus pareça sem graça e tudo que é proibido atraente. Que coisa linda. Tudo que Deus disse, Deus falou assim, pode comer de tudo. O diabo não focou nisso. Ele só focou na proibição de uma só coisa. Está vendo? Deus não é bom, porque se Deus fosse bom, ele deixaria você ter sexo antes do casamento. Está vendo? Se Deus fosse bom, ele deixaria você beber à vontade. Talvez, se Deus fosse bom, ele deixaria você viver da forma que você quer. Mas ele não foca em tudo que Deus faz para o nosso bem-estar, para a nossa alegria, para o nosso gozo. O que é o pecado original? É negar a veracidade de Deus. Está escrito na Bíblia, mas não é verdade. Não é para nós. E na verdade Deus não é bom. E a terceira coisa que o diabo faz, e essa é muito interessante, o diabo tenta o homem a querer ser igual a Deus, o que Stott chama de a alteridade de Deus. No verso 5 ele diz assim, olha, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. 3 coisas. Deus, o que ele falou não é verdade. Número 2, Deus não é bom. Número 3, vocês precisam ser independentes de Deus. Vocês precisam ser igual a Deus. Eu cito John Stott mais uma vez, ele diz o seguinte, nesta sugestão diabólica, a essência do pecado se torna evidente. Pois Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus e desta forma eles já eram como Deus em tudo aquilo que ele desejasse que eles tivessem a sua essência, isto é, na capacidade racional, moral, social, espiritual que ele lhes havia concedido. A característica fundamental que nos torna diferente de Deus é que Deus é autossuficiente. Deus não precisa de ninguém para nada, Deus não precisa de nada, Deus é autossuficiente, Ele existe por Ele mesmo, e tudo o que existe é por causa dEle. E a essência do pecado original é essa, a consequência é essa, preste atenção, quando você diz que o que Deus falou não é verdade, que Ele não é bom, a consequência é o número 3, você não precisa de Deus. Porque o que ele diz não é verdade, porque ele não é bom, você pode ser independente. O pecado original é um grito de independência. É dizer assim, você não precisa de Deus, eu não preciso de Deus. Isso é uma tolice, isso é uma mentira de Satanás. Porque até o ar que a gente respira vem de Deus. Há uma seca na Califórnia, a gente não pode fazer a chuva cair. A gente, todos nós, como já foi dito, vamos morrer um dia.
Nós dependemos de Deus para tudo. Mas o homem, no pecado original, diz assim: o que Deus falou não é verdade, Deus não é bom, e na verdade eu posso viver sem Deus. E quando o homem diz que pode viver sem Deus, ele diz o seguinte: eu sou o meu próprio Deus. Alguns até mesmo não negam da sua existência. Ele existe, tudo bem, mas eu não preciso dele. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso acordar de manhã, eu vou trabalhar, é a minha força. Quando a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. A Bíblia não está dizendo que a gente não pode confiar no nosso próximo. Esse texto é usado fora do contexto por muita gente. A Bíblia diz: não confie em ninguém, porque maldito é o homem que confia no homem. Não, o texto não diz isso. O texto diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua própria força, achando que tudo que você tem é por causa de você. É o erro daquele homem que disse: alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos dias. Você trabalhou, você guardou, come, bebe e folga. Vem uma voz do céu e diz: louco, essa noite te pedirão a sua vida, o que tens preparado, para quem será? O que é o pecado original? O pecado original é negar a veracidade de Deus, é negar a bondade de Deus, e um grito de independência: eu não preciso de Deus. Essa foi a essência do pecado de Adão e Eva. Você já encontrou pessoas que falam assim: tudo bem, pastor, Adão e Eva pecou, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não estava lá. Você já ouviu alguém falar isso? Ou você já falou? Eu não estava lá. Mas a verdade é que a gente vive dessa mesma forma. A gente vive, às vezes, negando a veracidade de Deus. Deus diz, o pastor ensina, a Bíblia fala, mas a gente diz: mas está na Bíblia, mas isso era o Antigo Testamento. Esse quarto mandamento, honrar pai e mãe, isso é para antigo. Negócio de guardar o dia de sair, isso é para os judeus. E a gente vai negando a veracidade da palavra. A gente vai negando a bondade de Deus. E a gente começa a viver independente dele. A gente até vem na igreja às vezes. Mas, por exemplo, quando você não tem uma vida de oração, porque a oração é uma das formas mais tangíveis de dizer: eu preciso de Deus. Por exemplo, uma coisa simples. Acaba o culto, você vai almoçar, e você coloca o seu prato na mesa, e você está olhando para o prato. Antes de comer, você para e diz: Senhor, eu quero te agradecer por esse alimento, porque se não fosse a tua provisão, não teria na minha mesa. Muito obrigado. Quando você faz isso, você está dizendo: essa comida veio de Deus, eu dependo dele. Quando você come sem orar, você está dizendo: fui eu que consegui, eu comprei com o meu dinheiro. Quando você faz decisões sozinho, você está dizendo: eu vivo independente de Deus. E a verdade é que a razão que nós somos culpados, como Adão e Eva, é que nós continuamos pecando o pecado original dia a dia na nossa vida. O que é o pecado original? Negar a veracidade de Deus, negar a bondade de Deus e clamar independência de Deus. Segunda pergunta, rapidinho: quais são as consequências do pecado? Stott disse que existem 3 consequências, nós vimos essa semana, eu quero trazer de volta para vocês. Primeira consequência: vergonha. Como resultado do comer do fruto proibido, os olhos dos dois se abriram. Agora eles enxergam claramente a tolice e o pecado que haviam cometido ao se rebelarem contra Deus. Antes, Adão e Eva não se envergonhavam da sua nudez, mas agora eles estavam cheios de constrangimento, simbolizando o sentimento de culpa que sentiam diante de Deus. Preste atenção. Porque todos pecaram, eu e você. A consequência primeira do pecado é um sentimento de culpa. Às vezes nós não confessamos esse sentimento de culpa. Às vezes nós não admitimos esse sentimento de culpa. Mas o fato de não admitir não nega o fato que somos culpados. E as pessoas então lidam com o sentimento de culpa da mesma forma que Adão e Eva. O que a Bíblia diz? Que quando eles ouviram que Deus estava vindo, eles se esconderam. E o pior de tudo, eles tentaram cobrir sua nudez com um avental de folhas de figueira.
uma tentativa frustrada de resolver o problema da culpa. Isso é uma analogia, queridos. Ou seja, porque eles pecaram o pecado original, negaram a veracidade de Deus, a bondade de Deus e tornaram independentes, a culpa veio. Com a culpa vem a vergonha. E a primeira coisa que eles fazem é se esconder de Deus. Eu quero ser independente, mas eu me sinto culpado. E aí o que eles têm que fazer? Eles têm que tentar aliviar a sua culpa. E eles tentam aliviar a sua culpa fazendo um avental de folhas de figueira. O que representa, queridos, todas as tentativas humanas de aliviar a nossa culpa. Alguns tentam aliviar a sua culpa vindo para a igreja. Outros tentam aliviar a sua culpa fazendo boas obras. Outros tentam aliviar a sua culpa vivendo uma vida boa. Outros tentam aliviar a sua culpa fazendo promessas. Outros tentam aliviar a sua culpa na farra, na bebida e na droga. Outros tentam aliviar a sua culpa em negação, agindo como se isso não existisse. E dizendo o seguinte: eu vou viver da forma que eu quero, quando eu morrer, aí eu vou ver o que vai dar. Mas isso é tentativa, isso é colocar avental de figueira, de folha de figueira no corpo. Não adianta, queridos. A verdade é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeira consequência do pecado original, culpa e vergonha. E é o que eles fazem. Eles pegam essa culpa e depois começam a racionalizar, dizendo o seguinte: olha, a verdade é que eu me sinto dessa forma, mas a culpa não é minha. E eles começam então a passar a culpa para outras pessoas. Adão culpa a Eva por dar-lhe o fruto. E em seguida ele vai mais longe. Adão faz o que muitos esposos fazem: a culpa é da minha esposa. Mas aí ele vai mais além e diz assim: a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Presta atenção, queridos. Eu estava assistindo um filme com a Teresa essa semana, e tinha um rapaz que tinha um problema de pensamentos. Ele não agia nesse pensamento, mas ele tinha pensamentos de pedofilia. E aquilo perturbava ele encontrou problemas, ele usava fotos na internet de crianças, mas ele nunca agiu, ele nunca abusou de uma criança, mas ele era tentado nessa área, e por causa dele ter fotos de crianças, ele foi preso várias vezes. E ele queria se livrar disso. E ele tentou de várias formas, ele tentou com a sua própria força, não conseguiu. Ele tentou usando remédio. Ele vivia na Inglaterra e descobriram um remédio que podia ajudar ele. Ele começou a tomar aquele remédio, mas aquilo não ajudou, ele ficou pior. Finalmente, ele foi para uma igreja. E havia um pastor com um grupo de pessoas que tinham o mesmo problema, liderando um grupo. E o pastor chegou um momento e falou assim: olha, você não consegue sozinho, a única forma de você conseguir é se você deixar Deus tomar controle da sua situação. Ele se levanta, se rebela. E o pastor diz assim: não vai embora, fique aqui conosco, a gente vai orar por você. Ele diz assim: não, porque se isso é verdade que você está falando, então a culpa é de Deus, porque Ele me fez assim. A culpa é de Deus, porque Ele me fez assim. E a próxima cena, ele se enforca e se mata, porque ele não consegue viver com essa culpa. E eu estava vendo aquilo e estava pensando: olha, essa é a figura da humanidade, que culpa a Deus. A culpa é de Deus. Se Deus fosse verdadeiro, não tinha tanta gente morrendo no mundo, AIDS não estaria matando tanta criança nesse mundo, não havia tanta coisa ruim nesse mundo. Então, Adão culpa Eva, culpa Deus, Eva culpa a serpente, e Deus não deixou a serpente falar, porque Deus não deixa Satanás falar, porque se a serpente falasse, ela ia culpar alguém também. E eu gosto muito do que Stott escreve. Ele diz o seguinte: vergonha e culpa foram duas consequências imediatas da queda de Adão e Eva, por terem desobedecido a ordem de não comer o fruto proibido. Vergonha e culpa são desculpas bastante atuais. Podemos nos tornar especialistas em arranjar desculpas para tentar diminuir nosso sentimento de vergonha e em culpar os outros. Eu nasci assim, dizemos. Meus pais me criaram assim, ou ainda, minha família é assim, não é minha culpa. E ele termina dizendo, a última frase é importante: entretanto, uma característica essencial da nossa humanidade feita à imagem de Deus é que assumamos a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Ou seja, eu
sou culpado, a culpa é minha. Fui eu que fiz. Consequência do pecado original: vergonha, culpa. Terceiro, muito importante, os relacionamentos são quebrados, rompidos. Nós vimos em Gênesis 1 e 2 que Deus criou o homem para se relacionar. Primeiro, para se relacionar com Ele. Deus queria que o homem se relacionasse com Ele sempre. Por isso que Deus andava com Ele. Deus criou o homem por escolha, Ele queria relacionamento. Segundo, Deus disse: não é bom que o homem viva só, eu quero que eles se relacionem entre eles. Primeiro com marido e mulher, mas também em sociedade. Terceiro, que eles se relacionassem também com a terra, com o cosmos. Vocês vão cuidar da terra. Eu fiz essa terra tão linda, maravilhosa. Cuida da terra. E o que acontece é que quando o pecado entra, primeiro o relacionamento que é quebrado, o relacionamento com Deus. Isaías, capítulo 59, verso 2 diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Primeira coisa então, não tem mais relacionamento com Deus. Está separado, morreu. Segundo, o relacionamento entre eles está danificado. O jogo de culpa começa. Aí começa uma coisa terrível. Adão começa a dominar sobre a sua mulher. O homem começa a dominar a mulher. E queridos, por centenas de anos, a mulher foi dominada pelo homem. Você olha na história. Sempre a mulher foi dominada pelos homens. Aqui na América, há poucos anos atrás, mulher não podia votar. Nessa próxima eleição, pode acontecer uma grande coisa na América, de uma mulher se tornar presidente. Pode acontecer. Mas aqui na América nunca aconteceu isso. Na Arábia Saudita, hoje, 2015, mulher não pode dirigir carro. É proibido mulher ter carteira de motorista. Arábia Saudita. As mulheres só foram liberadas por causa do cristianismo. Quando o cristianismo entrou, liberou as mulheres. Mas Deus falou assim: olha, agora o relacionamento de vocês está ruim. E não só o homem vai dominar a mulher, mas a mulher vai tentar se levantar desse domínio. E agora, nos últimos dias, a gente está vendo exatamente isso. A mulher dizendo: não, eu não quero esse jugo. E aí ela se torna querendo se tornar superior. E essa briga dos sexos é terrível. Relacionamento entre marido e mulher, divórcio em todos os lados. As pessoas não se entendem. E presta atenção, o relacionamento do homem com a terra é danificado. Antes o homem tinha que cuidar da terra. Agora o homem maltrata a terra. Desculpe de falar, mas vocês sabem que é verdade. Vocês sabem, dentro do coração de vocês, vocês sabem que é verdade, que a cidade mais linda do mundo é o Rio de Janeiro. E você vai no Rio de Janeiro e você vê aquela beleza, é muito lindo mesmo, irmão. Deus deixou o melhor para lá. E eu nasci lá. E você vê aquela cidade linda, mas você olha para a esquerda e vê uma favela terrível, cheia de sujeira. A gente vai em Natal. Natal, talvez as praias mais lindas do Brasil estão no Nordeste. Natal é uma cidade linda, aquelas dunas, aquilo que é maravilhoso. Eu fui lá em Natal uma vez, entrei num banco, o cara falou: com emoção, sem emoção. Teresa disse: sem, eu disse: com. E a gente desceu aquelas dunas, aquilo é lindo. E você sai da praia de Natal, olha para o lado e vê a cidade imunda e suja, podre. As cidades do Brasil são assim. Praias lindas, mas cidades poluídas. Lixo para tudo quanto é lado. É o homem maltratando o meio ambiente. E a gente vê isso hoje, o meio ambiente sendo maltratado ao ponto que, se nós não fizermos alguma coisa, não haverá mundo para os nossos filhos. A única coisa que vai acontecer é que Deus tem que restaurar essa terra. Então, o que nós cobrimos até agora? Rapidinho. Primeiro, o que é o pecado original? Negar a veracidade de Deus, a bondade de Deus em grito de independência. Qual é a consequência do pecado original? Vergonha, culpa, relacionamentos destruídos. Vamos entrar no terceiro ponto que traz-nos a conclusão. Restaurando o que foi perdido. Logo no jardim, nós vemos relances ou lampejos, como diz Stott, que são pequena faísca da graça, quando o próprio Deus toma a iniciativa de restaurar o que foi perdido. Primeira coisa que Deus faz, isso é lindo. Gênesis 3 diz que Deus andava
pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Adão e Eva geralmente o acompanhavam nesse passeio, mas agora ninguém os vê. Eles estavam escondidos. E eu queria que você olhasse, você na sua mente visse Deus, não sei como a forma que ele usou, mas Deus descendo no jardim, procurando, cadê Adão? Cadê Eva? E Deus faz uma pergunta: onde está você? O Senhor pergunta. Nós falamos da busca do homem por Deus, a realidade, contudo, é Deus que busca o homem. Enquanto Adão e Eva estavam escondidos entre as árvores, o Senhor Deus deu por falta deles. E Deus busca, e Deus diz: aonde vocês estão? Primeira coisa, o pecado nos afastou de Deus, mas Deus está atrás da gente. Não é a gente que está atrás de Deus. Jesus fala assim: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Romanos diz: não há ninguém que procura Deus, é Deus que procura a nós. Religião é uma tentativa de alcançar a Deus, cristianismo é Deus descendo para alcançar o homem. Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus pergunta para a gente: aonde você está? Aonde você está? E é por isso que a nossa igreja precisa de restaurar esse desejo de ganhar almas. De ir aí fora na comunidade brasileira, na comunidade hispana. Deus nos trouxe nessa terra para a gente ser missionário. Você está aqui para ganhar alma para Jesus. Americano, chinês, coreano, aonde você está? Deus está procurando por você. Segundo, embora a consciência da nudez fosse culpa deles, a consequência da sua desobediência, Deus sentiu pena deles. Deus sentiu pena da vergonha. E para aliviar, o que Deus faz? Deus faz roupas de pele. E com elas vestiu Adão e Eva. Agora, a pele só seria disponível se um animal morresse. E aqui nós vemos claramente a figura da redenção. Que para lidar com a culpa do homem, somente a morte de um inocente. E a gente olha para a cruz e diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Mas um dia eu vi meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, e em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E aí Deus faz uma coisa tremenda, lá no Jardim do Éden. Deus diz assim: olha, essa cobertura é temporária, porque o pecado continua aí. E durante todo o Velho Testamento nós vamos continuar vendo, havia uma cobertura do pecado, mas não era tirado o pecado. O pecado só é lidado no final, quando a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus vem para tirar o pecado do mundo. E Deus fala assim: olha, vai vir um da semente da mulher. E ele vai vir e Satanás vai conseguir ferir o seu calcanhar. Mas ele vai pisar a cabeça da serpente. Anos se passaram. João Batista estava no Rio Jordão quando ele viu Jesus. E quando ele viu Jesus, ele não viu o seu primo, nascido de uma prima da sua mãe. Quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele viu algo sobre ele e ele gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado, tentado, dirige o seu ministério, morre na cruz. Quando ele morre na cruz, Satanás fere o seu calcanhar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, Deus dá a ele o poder de ser Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Ele pisou na cabeça da serpente, para sempre, para sempre, para sempre. Olhe por favor essa passagem, Colossenses 1 diz assim: Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades,
todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele, Jesus, é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olhe para mim rapidinho, eu estou concluindo. O que a gente viu hoje? Nós vimos hoje 3 coisas. O que é o pecado original? Negar a veracidade de Deus, a bondade de Deus e gritar independência. Eu vivo sem Deus. Consequência do pecado original: vergonha, culpa, relacionamento quebrado. Solução: o sangue de Jesus Cristo. Aceitar a Ele e a provisão de Deus para as nossas vidas. E Deus está nos procurando. E Deus está querendo esse relacionamento restaurado. Eu queria que você fizesse um favor para mim. Todos fiquem de pé, por favor. Mas não estou terminando, não ande, por favor. Eu queria que você olhasse para essas 2 televisões que estão na frente de você. E eu queria que a gente respondesse a pergunta assim: pastor, então, se esse é o título da sua mensagem, como é que vamos restaurar o que foi perdido? Essa pergunta é para todos nós, independente se você é crente ou não crente, independente se você está aqui há 1 dia ou 10 anos, é para todos nós. Como é que a gente vai restaurar o que foi perdido? Primeiro, nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus. Leia comigo Provérbios 3, 5 a 6 juntos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deixa eu explicar rapidinho isso. Confiar no Senhor é dizer: Senhor, eu não entendo tudo, não sei porque você proíbe, mas eu vou confiar, eu vou obedecer. Eu dependo de Ti para tudo. Não confiar só no domingo, não na segunda-feira só, mas de todo o coração. Não se apoiar no seu próprio entendimento, não é o que você acha, é o que Ele acha. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, todos os dias, em todos os aspectos da sua vida, e Ele endireitará as suas veredas. Número 2, primeiro vamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Número 2, arrepender dos nossos pecados. Todos nós pecamos, irmãos. 1 João 1,9, juntos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos de sair daqui dizendo: Senhor, eu confesso. Eu confesso quando eu quero ser independente, eu confesso quando eu não oro, eu confesso quando eu acho que eu posso sozinho, eu confesso quando eu quebro as tuas leis. Me perdoa, Senhor. Tem que abrir a boca e falar: eu confesso. Ninguém pode fazer isso por você. Número 3, muito importante: aceite o dom da graça de Deus. Juntos, Efésios 2, 8, 9 e 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, não é nada que eu faço, eu posso vir na igreja, eu dou dízimo, eu posso ler a Bíblia, mas na verdade isso não vale nada, é a graça de Deus, é Ele que vem atrás de mim. Eu faço isso em gratidão, é Ele que vem atrás de mim. Então a gente reconhece a nossa dependência de Deus, confessa o nosso pecado, aceita o dom da graça de Deus. E número 4, para terminar, a gente precisa de fazer Jesus o Senhor da nossa vida. Fazer dele aquele que dirige a nossa vida. Romanos 10, 9 e 10 juntos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você tem que dizer: Senhor, seu Senhor da minha vida completamente. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu queria só 3 minutinhos, eu vou terminar, mas eu preciso de orar com vocês. São 4 orações que eu vou fazer, e eu quero que, ao terminar essa oração, se você concorda, diga amém. Primeira oração: Senhor Deus, nessa
manhã, nós confiamos em Ti completamente. Do nosso coração, nós não apoiamos no nosso entendimento. E nós decretamos nesta manhã que dependemos de Ti para tudo. E essa é a forma que nós declaramos com a nossa boca, mas não só, mas também com as nossas atitudes. A partir de agora, ajuda-nos a viver uma vida de oração, que é um sinal da nossa dependência de Ti. Em nome de Jesus, e todos digam, amém. Segunda oração. Pai, nós confessamos que muitas vezes queremos ser o próprio Deus da nossa vida. Reconhecemos que muitas vezes negamos a veracidade da Tua palavra, a Tua bondade, e tentamos agir sozinho. Mas nessa manhã negamos isso, confessamos esse pecado e Te pedimos ajuda. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. E todos digam, amém. Terceira oração. Pai, aceitamos o Teu dom de salvação, de graça. Reconhecemos que não é nada que fazemos por nossos próprios méritos. Se temos boas obras, é porque recebemos graça. Se fazemos boas obras, se fazemos o que é certo, é porque o Senhor veio atrás de nós. Aceitamos o Teu chamado. Reconhecemos que Você pergunta para nós, onde você está? E respondemos, estamos aqui. Salva-nos, Senhor. Esse é o nosso desejo. E todos digam, amém. Quarta oração. Senhor, com a nossa boca confessamos e o nosso coração cremos que Tu és o nosso Senhor. Então dirige a nossa vida. Dirige todos os aspectos da nossa vida. Em nome de Jesus. E todos digam, amém. Ainda de olhos fechados, cabeça baixa, mais um apelo. Alguém nessa manhã que diz, Pastor Fernando, pela primeira vez eu estou entendendo a minha condição de pecador. E nessa manhã eu preciso de fazer uma entrega para Jesus. Talvez você já fez essa entrega, mas hoje você precisa fazer uma reentrega. Talvez você nunca fez. Talvez você fez, mas se afastou. E essa manhã você diz, Pastor Fernando, essa manhã eu preciso de fazer uma entrega ou reentrega na minha vida. Eu geralmente digo que eu não vou te chamar aqui na frente, mas hoje, se você está sério, eu vou te pedir para você levantar as mãos e fazer caminho até aqui à frente, porque eu quero orar por você. Nós oramos para que essa mensagem trouxesse mudança na vida de algumas pessoas. E se nessa manhã você diz, Pastor Fernando, eu às vezes tenho até um pouco de vergonha, mas eu sou essa pessoa, ore por mim. Eu queria que você levantasse a sua mão e depois que você viesse aqui na frente. Porque eu quero orar por você. Deus abençoe. Pode vir aqui na frente. Pode vir. Pode. Eu sei, você está fazendo bom, vai ter uma pessoa do seu lado. A Simone vai estar do seu lado, querida. Obrigado, Andréia. Mais uma segunda pessoa aqui, que diz, eu preciso. Tem mais gente. Eu queria que a igreja ficasse orando, irmãos, porque é uma entrega ao Senhor. Tem pessoas que estão na igreja, que são membros da igreja, mas que Jesus não é Senhor. Porque você tomou a direção da sua vida. E essa manhã Jesus está te chamando. Eu quero que você levante a sua mão e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Ah, mas pastor, o que vão pensar? Não interessa. O que é que Jesus vai pensar? Você deve estar preocupado com isso. Deus abençoe. Vem aqui na frente. Vamos aplaudir o Senhor por essa segunda pessoa. Mary, fique do lado dela. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor por essa vida. Pastor Max, por favor. Há uma quarta pessoa. Há uma quarta pessoa. Queridos, ninguém fica olhando para o lado, não, fica orando. Tem mais alguém aqui que precisa fazer uma reentrega. Tem gente aqui que você tem que fazer uma reentrega da sua vida. E hoje é o dia que Deus está te chamando. Hoje é o dia que Deus é uma reentrega da sua vida. Deus abençoe, pode aplaudir por essa vida e manter os seus olhos fechados. Tem mais alguém. Olha, queridos, tem dezenas de pessoas que precisam estar aqui na frente. Não te faz crente só vir à igreja e dar dízimo. Hoje você tem que entregar o controle da sua vida. Pastor Max pregou na sexta-feira que existe um rio e Deus quer que você navegue nesse rio e deixe o rio correr. E você não está deixando, você está tentando controlar a sua vida. Eu quero nesse momento fazer um apelo. Não é para não crente, não é para crente. É para crente que diz, eu sou crente, mas Deus não tem o controle da minha vida, eu preciso de entregar o controle da vida para o Senhor. Eu quero os membros do altar aqui na frente com essas pessoas, não deixe ninguém sozinho.
rapidamente, sai de onde você está. Olha, eu sinto uma unção tremenda aqui, tremenda aqui, tremenda aqui. Continue orando. Tem mais alguém, venha rapidamente. Você quer entregar o controle da sua vida para o Senhor. Você diz: eu quero entregar o controle da minha vida para o Senhor. Eu quero que você saia de onde você está. Alguém que vai orar com essas pessoas. Jane, por favor, ajuda ela aqui, vai orar com ela. Laércio, vem orar aqui com ele, por favor. Rapidinho, queridos, tem mais alguém. Eu quero alguém para o lado deles aqui, por favor, não deixa ele sozinho não. Ninguém fica sozinho aqui na frente. Mais alguém que diz: é a última vez que eu vou perguntar. Deus está te dando uma oportunidade hoje para você entregar o controle da sua vida para o Senhor. Eu quero que você saia da onde você está e diga: Senhor, eu vou entregar o controle da minha vida para Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus abençoe sua vida. Vem cá, querida, vem orar com ela. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Porque você está aí atrás, você sabe que Deus não está controlando, e você quer entregar o controle da sua vida para Deus. Faça isso agora. Agora é a hora, agora é o momento. Agora é o momento.